Oi, pessoal do nono ano. Estamos de volta aqui com as nossas aulas. Infelizmente, não foi possível a gente retornar presencialmente, mas vamos fazer EAD, tá? Vamos fazer de tudo para que vocês compreendam os nossos conteúdos, tá? Nesse nosso primeiro encontro, pós-férias, a gente vai fazer uma revisão. Eu vou explicar aqui um pouco do que a gente já viu, porque esse trabalhozinho que vocês receberam conta o conteúdo que a gente já estudou, tá? E o finalzinho, a partir, se eu não me engano, da sétima questão, é um assunto novo, que é a Europa, que não deu tempo a gente ver, mas na próxima semana eu vou fazer uma aula sobre esse conteúdo, tá? Mas vamos ver o que a gente estudou. A gente começou vendo a população mundial, o crescimento da população, né? As estimativas que onde há estudos que revelaram que em 2050 a população mundial vai ser de 9 bilhões de pessoas. Né? Dados de 2017 estima-se que hoje temos 7,2 bilhões de habitantes no mundo. Né? E como todo mundo sabe, o país mais populoso atualmente é a China. Mas também esses mesmos estudos comprovam que, estourando em 2 anos, em 2022, a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo. Tá? Se a gente pegar a China, a situação era tão grave da população que foi obrigado a adotar a política do filho único, onde cada pessoa só poderia ter apenas um filho. Tá? Então, essa população do mundo que vai estar aumentando. Tá? Outro assunto que a gente viu foi o deslocamento populacional. O que seria isso? As migrações pelo mundo, por dentro dos países. Né? E essa migração tem motivos para que ela possa acontecer. Como, por exemplo, isso aí está no livro de vocês, hein? Os principais motivos para o processo de migração são, vamos lá, primeiro, políticos, né? Perseguições, exílio, como a gente vai estudar vendo ditadura, como vários artistas políticos foram exilados do nosso país por perseguição política. Então é um motivo da migração. Temos os motivos étnicos, disputas entre tribos fazem com que as menores saiam de seu local, tendo que se refugiar em outro local. Motivos religiosos, crenças religiosas. Como, por exemplo, a gente vê muito o exemplo no Oriente Médio, que eles acham que só pode cultuar a religião de Maomé, o islamismo. Tá? Outro motivo de imigrações é a natureza, desastres naturais, catástrofes, entre outros. Tá? E motivos econômicos. Se a pessoa não está bem naquele local, ela pode migrar para outro país, outra região, atrás de melhoria de vida. Tá? A migração também pode ser classificada quanto ao tempo. Tá? Que essa migração por tempo se divide em duas: periódica e definitiva. O que é periódica? Exemplo, a periódica se divide também em duas: em pendular, que é aquela onde, até quando eu estava explicando a aula, eu dei meu exemplo. Eu moro aqui em Fortaleza e trabalho em Itaitinga. Todo dia eu vou e volto para Itaitinga. Que é isso? É pendular. E tem a sazonal, que é por períodos. Como, por exemplo, a corte da cana-de-açúcar em São Paulo, onde vários trabalhadores do Nordeste vão para lá, passam 6 meses na colheita, né, no corte. Quando passam esses 6 meses, eles voltam. Não sei se vocês lembram o que acontece lá no Museu Senzala do Negro Liberto, que a gente viu ano passado na aula. O museu é a fábrica da cachaça douradinha. Ela funciona, a fábrica, né? Funciona 6 meses
e 6 meses para manutenção. Então, aqueles trabalhadores que trabalham no corte da cana, em moer, em armazenar, eles só trabalham durante 6 meses. Os outros 6 meses, quem vai trabalhar? Os mecânicos. Então, isso é um trabalho sazonal. Tá? Falando da migração definitiva, a gente pode citar o êxodo rural, onde várias famílias abandonam sua região e vão morar em outras, em busca de melhorias. Por exemplo, no êxodo rural, a pessoa mora no campo, aí vem uma seca muito grande. Não nasce planta, não consegue fazer o plantio. Não tem um emprego, não tem uma renda. Então, a pessoa abandona o seu local de origem e vai para outro. Isso aconteceu muito aqui no Brasil a partir do início do século, onde muitos foram para Manaus trabalhar na borracha, outros foram trabalhar na construção de Brasília na década de 60, outros foram para São Paulo e assim sucessivamente. Tudo isso fugindo do êxodo rural. Que é uma migração definitiva, porque vão e não tem perspectiva de voltar. Tá? Também a migração pode ser de outras formas em relação ao espaço. Existem os tipos de migração em relação ao espaço. Interna, que é nacional, como por exemplo, eu vou sair daqui do Ceará, vou morar em São Paulo, vou morar no Rio, vou morar no Sul. Essa é uma migração interna, dentro apenas do próprio país. E tem a migração externa, como o nome já diz, externa, internacional. Um brasileiro vai embora para o Japão, para os Estados Unidos, tá? E assim sucessivamente. Tá? E quanto à organização migratória, ela pode ser de duas formas. A espontânea, que eu vou porque eu quero, e a forçada, onde a pessoa é obrigada a sair do seu local. Como, por exemplo, que eu já falei um pouco antes. Aqueles sérios fatores, desastres naturais, perseguição religiosa, política, faz com que a pessoa seja obrigada a sair do seu local de origem. Aí a gente começa a falar um pouco no drama dos refugiados, que são aquelas pessoas que têm que abandonar o seu local, seja por qualquer motivo. Tá? Ah, professor, como obrigadas? Forçadas. Não é, vou sair da minha terra porque eu quero. Não. É porque estão sendo forçadas a sair de lá. Como é o exemplo que aconteceu na Síria, né? Que entraram, atravessavam o mar Mediterrâneo, chegando na Itália, atrás de refúgio. E nem sempre todos os países estão abertos para receber refugiados. É o que acontece aqui no Brasil, como eu já comentei na aula, que falei em relação aos venezuelanos. Aqui mesmo em Fortaleza, em alguns sinais, tem lá o pessoal com um cartazinho pedindo ajuda, que é refugiado, veio da Venezuela e não tem perspectiva. Tá? Então, esses refugiados é uma realidade hoje em dia no mundo. Principalmente na Europa. Tá? Aí, quando esses refugiados chegam em outros países, ainda tem que enfrentar um problema chamado xenofobia. Professor, o que é xenofobia? É a aversão ou a profunda antipatia contra estrangeiros. Quer dizer, você discriminar estrangeiros no seu país. Como, por exemplo, a gente vai para a praia, chega lá, tem uma mulher de burca. Ah, mas na praia, né? Mas é a cultura deles. É de outro país. E a gente tem que respeitar. Né? Quando não se respeita isso, é o que os especialistas chamam de xenofobia. O desrespeito a estrangeiros. Tá? Não sei se vocês lembram, acho que alguém citou a questão dos nordestinos que são discriminados em São Paulo.
né, no sul. Isso aí pode ser como se fosse um tipo de xenofobia, mas a xenofobia oficial é preconceito de países, tá? Quando as pessoas sofrem algum tipo de preconceito por causa da sua origem. Tá bom? Agora vamos falar um pouco na urbanização, na diversidade urbana. Mas primeiro vamos ver o que é urbanização. Urbanização é o surgimento das cidades. As cidades se expandindo. Quando a gente fala urbano, se refere diretamente ao quê? As cidades. Como, por exemplo, trabalhador urbano. É trabalhador do campo? É trabalhador rural? Trabalha na zona rural? Não. Trabalha na cidade. Tanto é que quando a gente vai, que vem da Pacatuba, que vai chegar da Itaitinga, tem lá as placazinhas. Zona rural, né, onde se pratica agricultura, pecuária. E a zona urbana. Aí o nome, urbanização. Né? E hoje, as cidades, as grandes cidades que cresceram graças a essa urbanização, elas têm, cada uma tem a sua nomenclatura. Como, por exemplo, metrópole, megacidade, cidades globais, ou megalópole. Tá? Agora vamos ver um pouco de cada uma. Vamos pegar a metrópole. A metrópole, o nome já diz. O próprio nome. Né? Que vem do grego. Mega, grande, e polis, cidade. Então, grandes cidades. Tá? Que são bem equipadas com todos os tipos de serviço, como é um exemplo de Fortaleza. Né? Que até no dia da aula eu citei também que Taitinga é uma cidade que depende de Fortaleza. Né? Então, é uma metrópole. Aí vem as megas cidades. O que são as megas cidades? São as cidades que apresentam a população com mais de 10 milhões de habitantes. Exemplo aqui no Brasil, São Paulo. Tá? Fortaleza não chega a ser uma mega cidade. Tá bom? Aí vem as cidades globais. Professor, o que é cidade global? O nome já diz. É uma grande cidade que influencia o mundo todo. Como, por exemplo, aqui no Brasil só temos duas cidades globais. São Paulo e Rio de Janeiro, que é referencial no mundo todo. Quando você vai falar em Brasil, o primeiro que vem à mente é o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, capital de São Paulo. Tá? E ela influencia o mundo todo. Aí tem aquela divisão, como por exemplo, o que seria uma cidade regional? Só vai influenciar na região, como por exemplo, uma cidade... Fortaleza é uma cidade regional do Nordeste, que é uma das principais capitais, né? Ao lado de Recife e Salvador. Né? Aí temos as cidades que poderiam ser nacionais, que influenciam em todo o país. E as cidades globais que que influenciam o mundo todo, como a principal cidade global do mundo, que é Nova York, o centro financeiro do mundo, né? No estado de Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Aí, essas cidades, quando a gente fala nessas cidades globais, a gente fala de outro assunto que a gente viu na aula também. O que é a globalização. Essa é uma tecla que a gente bate direto. Globalização, que significa integração. Integração de quê, professor? De notícias? Não, de tudo. De mercadorias, de empresas, de cultura. Graças a essa globalização, proporcionou vocês terem contato com a cultura asiática, como a gente já falou em sala. Um exemplo, Sana, que acontece 2 vezes por ano em Fortaleza. É cultura asiática. Né? Então isso é o quê? Graças à globalização. Mas quando começou a globalização? A globalização começou a partir das grandes navegações.
Lá no século XV, que a gente viu a história ano passado, no 8º ano. Né? Quando Portugal saiu da Europa e chegou na África, na Ásia e na América. Então, interligando os continentes. Né? Levando e trazendo mercadorias. Então, isso já foi o início da globalização. Tá? E ao longo da nossa história, a humanidade se viu em ordens mundiais. Ah, professor, como é ordens mundiais? São países que são superpotências, tá? Que influenciam o mundo. Como, por exemplo, quando o mundo era unipolar, quer dizer o quê? Uma única potência mundial. Vamos citar o exemplo da Inglaterra, onde foi o berço da Revolução Industrial. Era uma super grande potência, era a rainha dos mares. Quem escoltou os portugueses a chegar no Brasil em 1508, com a família real, foram os ingleses. Mas tudo foi passando e outras potências surgiram. E após o início da Guerra Fria, que foi o confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo ficou sendo bipolar. Por que bipolar? Porque ou os países seguiam os Estados Unidos ou seguia a União Soviética. Ah, professor, vai ficar em cima do muro. Não tinha ficar em cima do muro. Ou o país, ele era capitalista ou era socialista. Ou era democrático ou era comunista. Não tinha em cima do muro. Tá? E isso durou até 1991, quando acabou a União Soviética. Aí veio a surgir novas potências mundiais, como é o exemplo da Alemanha, da França. E o mundo deixou de ser bipolar e começou uma nova ordem mundial, que tem o nome de multipolar. Então, várias potências no mundo. Tá? E assim termina esse nosso primeiro encontro. Caso tenha alguma dúvida, pergunte pelo WhatsApp. E detalhe, não esqueça de botar o seu nome completo, a série e a escola. Porque do jeito que eu estou dando aula para vocês aqui online, eu também estou dando para as outras escolas. Então, estou recebendo várias mensagens do WhatsApp. Muitas vezes os alunos não se identificam de onde é. E são vários alunos. Tá bom? Próxima aula, aí eu vou explicar para vocês o resto que tem no TDzinho que vocês receberam, que é a Europa. Tá? Vai ser uma aula sobre a Europa. Tá? Até mais.